Pensa na seguinte situação. Eu falo pra você, olha, na minha cidade tá tendo muito problema com o consumo de álcool e drogas. Muita mortalidade infantil, muitos bebês, muitas crianças com menos de 5 anos morrendo, muita gente que não se vacina. Se eu pergunto pra você, a saúde da minha cidade vai bem? Você responde que vai bem ou não? Eu te passei alguns indicadores de saúde, alguns fatores que permitem a gente avaliar como anda a saúde daquela população. Já pensou que tem diferentes fatores que permitem a gente avaliar isso? Então fica comigo, esse é o tema do vídeo de hoje. Olá, bem-vindo ao Mais Ciências! Eu sou Rafaela Lima, professora de Ciências e Biologia, sou bióloga e é um prazer ter você por aqui no Mais Ciências. E hoje num tema tão importante, né, falar de saúde. Saúde, talvez se eu perguntar pra você, você tem saúde? Talvez você fale assim, mais ou menos, ou não, eu tenho saúde. Saúde ele é um termo um pouco amplo, por quê? Muitas vezes quando a gente fala de saúde, você tende a pensar que é o oposto de doença. Se eu não tô doente, eu tô com saúde. E quando a gente fala de saúde, eu tô falando de algo mais amplo. Eu tô falando de um bem-estar físico, mental e social do indivíduo. Então é um termo amplo. E quando eu falo de saúde pública, eu estou falando de um conjunto de medidas necessárias para garantir o bem-estar da população. O bem-estar social, o bem-estar físico, o bem-estar psicológico. E isso, é-nos garantido na Constituição. Medidas de prevenção de doenças, como a vacinação, a conscientização, garantir uma qualidade de ar e de água, porque sem qualidade de ar e água fatalmente vai afetar drasticamente a saúde da população, possibilitar o tratamento de doenças, tudo isso são estratégias dentro da saúde pública, necessárias então para garantir todo esse bem-estar da qual eu falei para vocês. Mas eu comecei te contando uma história daquela cidade. Mortalidade, drogas, álcool, falta vacinação, tantos fatores diferentes, né? Talvez eu pedisse para você listar para mim o que é necessário para a saúde de uma cidade. Talvez você fosse falar para mim só médicos, enfermeiros, hospitais, remédios, vacinas, mas a gente tem que ter uma visão mais ampla para garantir esse bem-estar geral. E no nosso país nós temos o privilégio de ter o SUS, Sistema Único de Saúde, que nos garante aí, apesar de uma série de falhas e lacunas, uma saúde gratuita em diferentes áreas, desde a parte de prevenção, desde a parte de tratamento. A gente sabe que infelizmente ele não tem funcionado bem, em algumas cidades funciona melhor que outros, mas comparando com o sistema de saúde de outros países, a gente se sente privilegiado por ter direito gratuitamente a uma série de recursos como a gente tem aqui no país. Mas falando aí daqueles indicadores de saúde, né, que eu comecei falando para você, que são esses fatores que permitem a gente analisar como está a saúde, né, daquela população e promover melhorias para ela. Esses fatores, esses indicadores de saúde, eles são variados. Eles podem se subdividir numa série de conjuntos, como por exemplo fatores demográficos, dema de população, como taxa de natalidade, taxa de mortalidade. Tem nascido mais ou morrido mais? Como é que está essa taxa? Como é que está o crescimento dessa população? Como está a proporção de menores de 5 anos? As crianças elas estão nascendo e estão se desenvolvendo? Ou como alguns países muito pobres se vê uma mortalidade de crianças muito alta? É um péssimo indicador de saúde, que as novas vidas não estão conseguindo prevalecer. Os idosos, como é que está a proporção aí dos mais de 60? São fatores demográficos que precisam ser analisados para verificar a saúde do local. Mas temos também outros fatores como os socioeconômicos, social, economia. Por exemplo, a taxa de desemprego está muito alta, está muito baixa? Imagina você se tem uma alta taxa de desemprego, vai ter uma boa alimentação? Vai ter um bom tratamento? Vai ter saúde? Como é que está a taxa de analfabetismo? Tem muita gente analfabeta que não sabe ler. Pensa, uma pessoa analfabeta, ela não tem bons empregos, ela pode estar ainda no grupo do desemprego, ela não consegue ter tanta clareza nas informações, deixa ela numa condição social inferior, que pode levar a má alimentação, a dificuldade na estruturação familiar, a dificuldade em práticas saudáveis, a vícios. Olha que escadinha, que efeito dominó. Então, analisar dentro do socioeconômico a taxa de natalidade, a taxa de escolaridade,
A escolaridade dessa população é muito baixa. Eles não conseguem nem terminar o Fundamental 1, no Fundamental 2, tem o ensino médio. Quanto maior a taxa de escolaridade, mais condições financeiras essa pessoa tem, ligada então à possibilidade de uma melhor saúde. Outro indicador de saúde é a mortalidade. Se está tendo um número grande de mortes, já é uma coisa que chama atenção. Mas quais as razões dessa morte? Se for mortalidade infantil, é muito grave. Uma mortalidade neonatal, ou seja, daqueles recém-nascidos. Se é uma mortalidade, por exemplo, por diarreia aguda. Gente, se está tendo mortalidade por diarreia, você fala, gente do céu, é água, é tratamento de água, não é possível, são coisas muito básicas. Mas acredite, em muitos países ainda há uma alta mortalidade por diarreia. Olha que tristeza. São fatores que dão um panorama da situação, quão crítica está a saúde, como é que está a expectativa de vida. No Brasil, a média da expectativa de vida é 75 anos. Então, quem nasce aí, uma média. Claro que vão ter vários fatores que vão interferir nisso, óbvio. Mas imagina, se a média da população é 75 anos e em um determinado município a média está em 60. Você fala, gente, o que está acontecendo com os idosos estão morrendo mais do que no resto do país? Alerta, são fatores. Outro fator é a morbidade. Tem uma série de doenças que estão prevalecendo ali naquela população. São diabetes, é pressão alta, doenças que às vezes poderiam ser, não estariam rolando se tivesse uma boa vacinação, como por exemplo o sarampo. Tem muitos casos de dengue nessa região, ou seja, está faltando conscientização em relação ao combate à dengue. As morbidades da região, elas mostram esse cenário, né? Poxa, tá tendo muitos casos de ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. É sífilis, é AIDS. Isso é um alerta. Algo tem que ser feito nessa população para reduzir esses casos. Tá tendo muito alto índice de alcoolismo, de drogas. Vai relacionar a morbidade com o socioeconômico. Tudo isso é a saúde. Além dos recursos dessa cidade. Tem hospitais suficientes? Tem um cálculo que se faz do número de profissionais de saúde pelo tamanho da população. Imagina uma população imensa com 5 médicos naquela cidade. Não vai dar conta. Então, 2 fisioterapeutas, 10 enfermeiros não dá conta. Então, essa análise de hospitais, de postos, a vacinação, ela está alcançando a população? É um ponto importante. Tem leitos suficientes no caso de demandas de internação? Como está o saneamento básico, tratamento de água, de esgoto, coleta de lixo? Tem uma aula aqui só sobre saneamento básico e destinos de lixo também, vou deixar na descrição. Vai influenciar na saúde. Quanto de verba está sendo gasta? Viu só quanta coisa? Eu dei um panorama para você de possíveis indicadores. E agora você nunca mais vai olhar a saúde com um olhar. Um local que é muito pobre, um local onde as pessoas passam fome, ele não tem saúde. As pessoas não têm qualidade de vida. Então é necessário, além de simplesmente, é dar remédio. Não, é o antes, é a prevenção. O melhor caminho na área da saúde, e pensa na nossa vida também, é a prevenção. Por que tratar doenças que eu posso me prevenir? Que eu posso me prevenir com alimentação, com exercício físico, com conscientização, com vacinação. Vamos primeiro para a prevenção. E se for o caso, tem tratamento? Eu consigo esse tratamento? Tá vendo como é amplo? Então, depois desse longo panorama, eu fecho o nosso vídeo de hoje, onde eu passei esses indicadores de saúde para você e te dei, então, essa amplitude da saúde pública, da saúde no Brasil e dos indicadores que nos alertam se a saúde está de qualidade ou não. Até a próxima. Tchauzinho.